Ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A oração de Salomão, na inauguração do templo, como descrita em 1 Reis, no capítulo 8, reconhece um Deus muito acima da religião. O propósito de Deus não é exaltar a religião. Deus é criador, é soberano, é rei no seu reino. O reino de Deus não se limita à religião, a coisas da igreja. O reino de Deus é muito mais abrangente. Deus é muito mais. Ele é tudo, criador e sustentador do universo. Os interesses de Deus vão muito além da religião. Mas a nossa visão muito limitada nos faz colocar um Deus quase como um ídolo. A gente tranca Deus dentro das quatro paredes do nosso entendimento. E a gente acha que Deus é só aquilo. Eu me lembro, em muitas denominações tradicionais, eu ouvi mensagens onde pregadores diziam: Deus nunca faz isto, Deus sempre age assim, Deus é assim. Na Bíblia, em todas as vezes, nós vemos que Deus só faz assim, Deus é assim, Deus é... Eu acho interessante a presunção de alguém de limitar Deus à sua compreensão. Porque ele viu em textos da Bíblia que a coisa era assim, então para ele Deus está dentro daquilo ali, Deus não vai além daquilo ali. É interessante como pessoas religiosas têm a ideia de um Deus trancado ali dentro das quatro paredes como um ídolo limitado. No passado, tanto os israelitas quanto os estrangeiros achavam que Deus era um deusinho só da terra de Israel. Eles achavam assim. E hoje em dia há muitos crentes que acham que Deus é um deusinho da sua denominação. Eles não conseguem enxergar um Deus acima das denominações. Não, eles acham que Deus é um deusinho próprio da sua denominação. É interessante a concepção que certas pessoas têm, que denotam ignorância, mas presunção e soberba, por outro lado. Mas Salomão, quando orou na inauguração do templo, reconheceu, eu creio que ele estava bem inspirado por Deus, bem instruído pelo profeta Natã e pelo seu pai Davi. Naquela inauguração do templo, o pai dele, Davi, já tinha morrido, mas Salomão estava com a mente bem aguçada. Ele se pôs diante do altar do Senhor e começou a orar, estendeu as mãos para os céus e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. E passou a falar na oração daquilo que ele entendia da aliança de Deus com seu povo, como Deus foi fiel para com Abraão, Isaac, Jacó e suas promessas a Davi, como Deus cumpriu tudo aquilo, como Deus era fiel. Mas disse: pois é, o meu pai Davi propôs no coração edificar um templo para o Senhor, e esse privilégio coube a mim de inaugurar este templo. Mas será que Deus vai caber num templo? Versículo 27. Deus habitará na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Interessante essa compreensão, um Deus grande, soberano, poderoso, todo-poderoso. Há pessoas que não conseguem abrir o seu entendimento para isto.
Deus se interessa por todos os países, por todas as pessoas, por toda a obra da criação. Deus, criou tudo com muito carinho. Ele se interessa, ele se interessou pelo ser humano que se desviou, pecou, se afastou por completo. E ele continua interessado em resgatar essa criatura especial que é o ser humano que ele fez. Ele continua querendo resgatar. Mas essa obra tem um limite. Esse tempo da humanidade aqui na Terra, vivendo o seu livre-arbítrio, vai terminar. A era da graça vai terminar no milênio. No meu entendimento, não vai ser época da graça mais, vai ser uma época de lei, uma lei imposta. Jesus vai governar com cetro de ferro, uma ditadura da lei de Deus, para Deus mostrar como a lei é boa e o mundo terá justiça e, em consequência, paz por 1000 anos, debaixo de uma lei imposta. Mas para mim não haverá salvação, não será uma época de graça. Os que são do Senhor entrarão no milênio já em aliança com Ele. Nós, os que vencermos com um corpo incorruptível, e Israel com uma nova aliança no coração. Eles já nascerão com essa nova aliança no coração, no milênio. E os demais não vão se salvar. No final, todos vão seguir a Satanás e ser destruídos, depois julgados no juízo final. Para mim, então, o milênio não é era de oportunidade mais. A era de oportunidade, para mim, termina agora com o arrebatamento que está prestes a acontecer. Mas durante essa época em que vivemos, a porta está aberta, o convite está feito. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei, cearei com ele. Isso é a beleza do Evangelho. Agora eu fico triste por ver tantos crentes trancados dentro de casa, na frente de televisão, brincando com joguinho, passatempo, quando tem uma obra tão maravilhosa para ser feita, que é resgatar pessoas perdidas e crentes que já conheceram o Senhor, acomodados, perdendo tempo, desperdiçando a sua vida. Eu fico muito triste com isto. Mas Deus está pronto a recuperar essas pessoas também. Os crentes atrapalhados, confusos, carnalizados, mundanizados, Deus está querendo recuperar. Mas como? Então, na oração, 1 Reis 8, a oração que Salomão fez, ele admitiu que Deus agiria em favor da aliança. Faria parar a chuva, faria a terra não produzir mantimento, seca, pestes e doenças, calamidades da natureza, guerras, inimigos vencendo o povo de Deus. Tudo isso faz parte do arsenal de medidas que Deus tem para castigar o seu povo disciplinariamente. O objetivo do castigo é disciplina, não é destruir, é disciplinar o seu povo para trazer para a comunhão novamente. E Salomão então diz nessa oração, pedindo, Deus, que este templo seja um catalisador dessa restauração, que pessoas que estiverem derrotadas na guerra voltem o pensamento para esse templo e se consertem orando a Ti, e o Senhor ouça a oração dessa pessoa. Aqueles que tiverem sido levados cativos, escravizados por inimigos, onde estiverem e se voltarem para Ti, que o Senhor ouça e atenda o clamor deles. Quando pessoas estiverem sofrendo na lavoura todas as pestes e secas e tudo mais que vier, eles se voltarem para Ti, se arrependendo de seus pecados, ouve a oração deles e atende. Senhor, quando o estrangeiro, que nem é do Teu povo, mas ouvir da Tua palavra e se voltar para Ti, e vier a este templo buscando a Tua face, atende, Senhor, o estrangeiro também.
E assim, Salomão, nessa oração, passou por várias circunstâncias de disciplina em que as pessoas precisariam de Deus. Infelizmente, na oração ficou claro, para nós também fica claro que a maioria das pessoas não se volta para o Senhor normalmente, conscientemente, espontaneamente ninguém busca o Senhor. Se você não for evangelizar, a pessoa não virá. Se a pessoa não passar por uma crise, ela não se converterá. Todas as pessoas que se converteram passaram por uma crise na sua conversão. Infelizmente, todas as pessoas precisam passar por uma crise. Se essa crise não existe, por exemplo, a pessoa passa por um grande acidente, ela é arrasada, destroçada, a família destruída, ela nessa crise vai buscar o Senhor e vai achar. A oração de Salomão é nessa direção. Senhor, quando ficarem doentes, enfermos, às portas da morte te buscarem, que eles te encontrem, Senhor, que eles se voltem para ti. Agora, existe uma crise que é forjada. Interessante, eu quero falar dessa crise. Você tem que provocar crise nas pessoas. Ei, meu amigo, tudo bem? Tudo bem? Ah, tudo bem, minha vida está na boa, está tudo bem, saúde, dinheiro, casa, carro, emprego, comida, barriga cheia, está tudo bem. Não, mas eu preciso dizer para você que não está bem. Existe sobre você uma pedra pesada de condenação, que é a condenação ao inferno, a segunda morte que pesa sobre você, e você tem que se voltar para Deus imediatamente. Existe um remédio que é Jesus, mas pesa sobre você uma condenação. Eu preciso falar isso com você. Então eu vou provocar, com um plano de salvação, as 4 leis espirituais, uma crise naquela pessoa que achava que estava tudo bem. Mundanamente, de acordo com os padrões relativos do mundo, ele se achava bem. Mas eu, levando o evangelho, vou mostrar a ele que não está bem, que ele está condenado ao inferno, à condenação eterna. Eu vou provocar nele, com o Espírito Santo que está em mim, uma crise, para que, por essa crise, ele possa se voltar para Deus. E então, nessa crise, eu vou também mostrar o remédio de Deus, a oportunidade de salvação. Salomão orou por isso. Senhor, o estrangeiro, aquele que não te conhece, para nós isso simboliza a pessoa que não foi evangelizada. O evangelho é para todos. Todos precisam ter a oportunidade do evangelho. Nenhum crente deve se acomodar, porque Deus escolheu você para ser um instrumento de levar o evangelho. Quando você se acomoda, está se condenando. Aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, está pecando. O crente que não está evangelizando está pecando contra Deus. E só vai ter salvação se arrepender do seu pecado. Portanto, essa oração de Salomão revela muito. Deus está cumprindo essa oração hoje em dia. Só que não há um templo. O templo de Deus somos nós, no mundo inteiro, espalhados. Nós somos o templo onde o Espírito Santo habita e a partir de onde Deus quer evangelizar o mundo, disciplinar um, sacudir o outro, quebrantar o outro, trazer o estrangeiro que não conhece o evangelho. Nós devemos estar engajados nesse processo que Deus está dirigindo para trazer as pessoas para a aliança com Deus. O propósito de Deus é salvar. 1 Timóteo 2,4, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e que seja o nosso desejo também de estar gastando todo o nosso tempo para trazer pessoas para o evangelho. Que você sinta isso, o chamado de Deus, o privilégio, mas que vai trazer muita responsabilidade. Você pode ser lançado no inferno por não obedecer à ordem do ide de Jesus. Você tem pensado nisto?